Olha só, essa aula a gente vai precisar seguir etapas. São 7 etapas que a gente vai seguir nessa aula. Então, para cada etapa, vocês vão precisar imaginar como se fosse uma aula à parte. Tá? Então, primeira etapa, eu vou explicar os instrumentos. Segunda etapa, eu vou mostrar posicionamento no instrumento, vou mostrar como segura a baqueta, a primeira levada, a gente vai fazer exercícios, vamos botar com música, vou mostrar como é que vocês vão pensar para botar isso com música, porque um exercício é uma coisa, botar em música é outra coisa totalmente diferente. Né? Tá, vamos aprender a primeira virada, vamos aplicar isso em música. Então, vai ser uma completa. Demora um pouquinho, então só ter atenção. Vamos lá, galera. Primeira coisa que a gente precisa aprender aqui, considerando que todo mundo aqui é zerado, tá? A gente vai conhecer rapidinho aqui o nosso instrumento. Aqui eu estou trabalhando com uma bateria eletrônica. A bateria eletrônica, na realidade, ela é uma cópia da bateria acústica. Então, tudo que eu falar de nome de peças em relação à bateria eletrônica também vai servir para a bateria acústica. Então, se tiver alguma coisa diferente, eu falo para vocês. Legal? Bom, vamos lá, vamos começar aqui. A nossa primeira peça, essa daqui, fica normalmente entre as nossas pernas. O nome dessa peça se chama caixa. Tá? Normalmente, ela quem é destro, lógico, quem é destro, ela fica nessa posição aqui, do lado esquerdo, mais para o lado esquerdo. Quem é canhoto, totalmente de mão e pé, ela vai ficar ao contrário, vai ficar desse lado aqui. Então, porque a gente vai inverter essa bateria aqui, tá legal? Então, vamos pensar como destro. Aqui eu tenho a caixa, subindo eu tenho os tons. Aqui eu tenho o tom 1, e logo depois eu tenho o tom 2, tá? Tom 1, tom 2. Aqui descendo, eu vou ter o surdo, tá? Caixa, tom 1, tom 2, surdo. Embaixo, nessa peça aqui, que eu estou apontando com a baqueta, eu tenho o bumbo. Então, repara que na bateria eletrônica é um módulo aqui que não é muito grande, é um módulo pequeno. Já na bateria acústica, essa peça é o maior tambor da bateria. Então, como aqui na bateria eletrônica eu não preciso de ter uma peça grande para fazer som, aqui a gente coloca pequenininha. Apesar que tem baterias eletrônicas que já tem o formato exato da bateria acústica. Tá? E beleza. E aí, subindo, eu vou ter aqui o prato de contratempo. Tá? O prato de contratempo ele tem outros nomes. Tem algumas pessoas que chamam ele de chimbal. O nome em inglês, que é o hi-hat. Tá? Então pode ser contratempo, chimbal ou hi-hat. Aqui, subindo, eu tenho o prato de ataque. Só uma coisinha, o prato de contratempo, na bateria acústica, são 2 pratos, um em cima do outro. E aí você tem aqui a máquina de contratempo do hi-hat, que você pisando lá, ele vai acionar esses pratos. Você podendo trabalhar com ele tanto aberto quanto fechado. Tá? Na bateria eletrônica você não precisa disso. É só um pratinho mesmo. E no caso aqui, a minha máquina de contratempo, quem vai fazer é o pedal lá embaixo. Não sei se daí dá para vocês verem. Tá. Deixa eu tirar a perna daqui. Ó, tá vendo? Esse pedal aqui, quando eu piso nele, ele faz exatamente esse som do contratempo, fechando e aqui aberto. Se eu tocar aqui, ele está aberto. Se eu fechar, está fechado. Legal? E esse lado aqui eu tenho o prato de condução, tá? Ou ride. Então esse prato já tem um somzinho um pouquinho mais definido, exatamente para mim poder tocar levadas nele também, fazer as conduções. Então essa aqui é a batera, tá? É o nome das baterias. Pensando na bateria eletrônica, eu ainda tenho esse daqui, que é o módulo. Porque aqui todo o som dessa bateria é feita por esse módulo. Vamos lá, vamos seguir. Então, conhecemos o nosso instrumento. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai aprender como se posicionar no instrumento. Isso é muito importante. Regrinha básica para o nosso posicionamento é que a minha perna direita, ela sempre vai ficar reta com o pedal do bumbo. Então, aqui ela está reta. Eu não posso ficar torto, então ela tem que estar reta. Então, você vai sempre se posicionar dessa forma aqui. Com a perna retinha com o pedal do bumbo. Tá? Aqui, no contratempo, depois que eu pego essa minha posição aqui do pedal do bumbo, eu vou ajustar todas as outras peças para que eu consiga ficar o mais confortável possível. Eu vou ajustar ali a minha máquina do contratempo para que ela não fique muito aberta, minha perna não fique tanto aberta, não fique muito fechada. Então, eu vou deixar numa posição confortável. A minha caixa, o ideal é que ela esteja sempre acima da sua linha do joelho. Eu gosto de trabalhar essa caixa pelo menos uns 4 dedos
acima da minha linha do joelho. Por quê? Quando eu for tocar, eu não corro o risco de tocar na caixa e a minha mão pegar aqui no meu joelho, atrapalhar. Então, eu sempre vou colocar a minha caixa sempre um pouquinho mais alto que a minha linha do joelho. Tá? O hi-hat, o chimbal, ele vai estar um pouquinho mais acima. Você pode até pensar aqui na questão de dedos, você colocar aqui uns 5, uns 8, uns 9 dedos, 10 dedos, ele vai funcionar bem. Se bem que a questão da altura do hi-hat, do chimbal para a caixa, ela é bem particular. Tem gente que gosta de trabalhar com esse chimbal aqui pertinho, bem aqui pertinho. Eu não gosto de trabalhar com ele muito pertinho, a não ser que, se eu estou tocando como destro, beleza, eu gosto de deixar ele um pouquinho mais alto. Para quê? Para que entre o chimbal e a caixa, eu tenho uma distância para movimentar a minha mão esquerda. Se eu estiver tocando como canhoto, aí para mim não faz tanta diferença. Eu posso deixar isso aqui baixinho, porque agora a minha mão direita está livre. Tá? Mas isso é uma coisa bem mais para frente, que você vai começar a estudar como canhoto, porque ajuda na coordenação também. Não que seja obrigatório, mas é uma sugestão. Agora, essa ideia, para quem já é canhoto só de mão, pisa, toca com o pé direito e escreve com a mão esquerda, essa é uma posição muito legal. E aí você pode ficar mais tranquilo em relação à altura do chimbal com a caixa, porque você vai estar tocando assim, a sua mão direita ela não vai ter nada aqui em cima que interfira o seu movimento, tá? É até legal para tocar por causa você tem um movimento bem assimétrico, é diferente você tocar, o canhoto tocando, a visibilidade da bateria ela é bem diferente em relação ao destro, tá? Bom, falamos aqui sobre o posicionamento. Uma coisa que eu acho que é legal pensar no seguinte, quando você for montar a sua batera, eu vejo muito a galera montar os tons e às vezes ficar um tom todo torto assim, um para cá, outro para lá assim. Beleza, se você pensa em posicionamento, se você está pensando em posicionamento porque está usando um tradicional grip, é legal. Mas para quem está iniciando, eu tenho certeza que não é o caso. É realmente a falta de instrução mesmo da montagem do instrumento. Sempre tentem montar, deixar esses tons eles assim um pouquinho mais próximos um do outro, só que tenta deixar ele um pouquinho mais reto. Você não precisa deixar ele assim. Não precisa deixar ele assim, pode deixar assim, mas trabalhar com ele reto. De forma que quando você toque desse lado aqui, você não pegue no aro, e quando você toca desse lado, você também não pegue no aro. Entendeu? Deixar ele de uma forma mais confortável possível. Legal? Bom, falamos aqui do posicionamento do instrumento. Posicionamento. Agora vamos ver um pouquinho da baqueta. A baqueta é uma das coisas fundamentais que a gente precisa entender quando a gente vai falar de tocar bateria. Porque assim, a baqueta é um complemento do seu braço, é uma extensão do seu braço. Então a gente precisa realmente saber como segurar. Muitas vezes você não consegue desenvolver velocidade porque você está segurando de forma errada. Tem várias formas de segurar, várias formas corretas, mas às vezes você está segurando da forma errada, que você não pensa na técnica, não pensa em nada, e aí realmente fica bem difícil de você desenvolver essa velocidade. Então, olha só, a forma mais simples para a gente começar a pensar na pegada da baqueta é isso daqui, eu pegar a baqueta. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dividir essa baqueta em 3 partes. Vou tentar dividir em 3 partes iguais. Aqui, mais ou menos isso. O que vai acontecer agora? Está vendo essa parte aqui, que é do final da baqueta? Essa parte aqui que eu peguei aqui, isso aqui a gente vai encontrar o ponto de equilíbrio da baqueta. O que é o ponto de equilíbrio? É o ponto em que a baqueta, ela por si própria, já tem um rebote natural. Alguns bateras chamam isso do ponto doce, que é aquele ponto bem importante. Então, se eu pego a baqueta nesse ponto aqui e eu simplesmente largo ela, repara que ela por si só, ela já fica sozinha. Então, isso que a gente chama do rebote natural. Se eu entendo isso, quando eu vou pensar em velocidade,
é muito mais fácil de eu pensar aumentar a velocidade. Porque eu uso a própria física, eu uso o rebote natural da baqueta para me ganhar velocidade. Então eu não brigo com a baqueta. Se eu seguro muito aqui embaixo, olha o que vai acontecer. Ó, a baqueta quase não quica, porque o peso está muito na frente. Se eu seguro muito lá em cima, também acontece a mesma coisa. Ela toca, ela demora a tocar, porque ela está com muito peso atrás. Então a gente sempre tem que achar o ponto de equilíbrio. É aquele ponto que vai me favorecer para mim aumentar a velocidade. Legal? Então é sempre isso daqui. A terceira parte. Segurou. Como é que eu vou fazer para segurar? Eu vou vir com esses dois dedos aqui. Essa pegada aqui se chama pinça. Então com esses dois dedos eu vou vir aqui no ponto doce da baqueta, no ponto de equilíbrio. Achei esse ponto de equilíbrio, segurei a baqueta. Agora, os meus outros dedos, eles vão fazer o apoio. Agora eu apoiei. Essa é a posição. A mesma coisa com a mão esquerda. Achei o ponto de equilíbrio com a pinça. É importante lembrar que essa pinça... Deixa eu tentar chegar mais perto aqui de vocês. Ó, o meu dedão, ele está na frente. A baqueta ela pega aqui, ó, na face do meu dedo, bem aqui no meio. Então fica aqui. O meu dedão não está nem assim, eu não seguro a baqueta assim. Eu não seguro a baqueta assim. Eu não seguro a baqueta assim, com o dedão lá para cima, lá para frente. Ele está aqui embaixo. Sempre fazendo esse apoio, tá? Fechei os dedos, agora eu estou com a pegada correta, tá? Posso fazer, quando começar a tocar, posso pensar em tocar com os dedos? Isso é uma técnica que a gente chama técnica de dedo, o finger control. Nesse começo, você não vai pensar em técnica de dedo. Você já vai ter muita coisa para você pensar, tá? Antes de você pensar em técnica de dedo. Então, nesse primeiro momento, segurou a baqueta e todo o nosso movimento a gente vai fazer com o pulso. O pulso vai fazer todo o nosso movimento. Nesse primeiro momento. Depois a gente começa a trabalhar um pouquinho das técnicas. Então, quando eu pego as duas baquetas e posiciono na caixa, uma coisa importante, ó, repara que o posicionamento das baquetas, elas vão ficar no formato meio que um de triângulo. Ó, então, ele faz um formato do triângulo. Por que o triângulo? Porque dessa forma, quando eu toco, e aí eu levanto a baqueta e toco a outra baqueta, ela quase vai tocar na mesma região. Ela vai tocar numa região muito próxima uma da outra. Nessa bateria eletrônica aqui, isso não faz muita diferença. Tem baterias eletrônicas mais tops, que com certeza vai fazer a diferença. Mas na bateria acústica faz total diferença, porque se eu toco aqui no centro do tambor, da caixa, eu tenho som. Se eu venho um pouquinho mais para cá, o meu som muda. Eu tenho outro som. Então, quando eu quero a igualdade dos sons, eu tenho que tocar sempre uma baqueta mais próxima da outra. Aí eu consigo ter uma boa igualdade do som. Eu consigo ter um equilíbrio de som. Tá certo? Bom, passamos por mais uma fase. Então, já vimos a apresentação do instrumento, já vimos como nos posicionar e já vimos também como segurar a baqueta. Agora vai começar a ficar legal. Agora a gente vai aprender... Agora a gente vai aprender a nossa primeira levada. E aí é importante o seguinte. Teve algumas pessoas aqui que me mandaram no direct falando assim, professor, você botou um vídeo lá, mostrando lá a primeira levada para você é fácil, que você já toca, mas eu não consigo porque a minha coordenação é zero. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, vamos lá, gente, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, aqui a gente está fazendo esse processo dividido em partes, exatamente para você pegar cada parte que eu vou explicar aqui, para no final você conseguir fazer. Eu não estou passando um exercício aqui para você simplesmente chegar lá no último, sentar e sair fazendo. Não, você vai fazer por etapas. Então, a primeira etapa desse exercício é a gente simplesmente tocar 4 notas no contratempo. Uma coisa que eu não falei, posicionamento dos pés. O pé esquerdo é mais tranquilo, você vai pisar na máquina do contratempo e vai manter ela sempre pressionada, para ter o som sequinho. O pedal do bumbo tem 2 formas de eu tocar.
Eu posso tocar com o meu calcanhar apoiado na sapata do pedal, que seria isso daqui. Imagina que o meu pedal está aqui, então eu tenho o calcanhar apoiado aqui e tocando só com a ponta do pé. O que eu estou fazendo aqui? Vai ser difícil para vocês verem que está lá embaixo, está bem nos símbolos. Então, esse movimento aqui. O nome dessa técnica se chama o heel down. Tá com o calcanhar apoiado e eu vou tocar aqui. E aí eu tenho a outra técnica que se chama o heel up. Heel up é o calcanhar levantado. Então, eu faço isso daqui, levanto o calcanhar e agora eu toco com a ponta do pé. Mas não é só a ponta do pé. Na realidade, é o peso da minha perna. É toda a minha perna que faz esse movimento. Essa técnica aqui me favorece tocar mais rápido e mais forte. Porque aqui eu consigo tocar forte e tocar rápido também. É mais fácil. Desse jeito aqui, eu não consigo tocar tão rápido, mas eu consigo tocar mais suave. Então, dependendo do estilo que eu vou tocar, se eu precisar de uma coisa bem suave, eu vou usar essa técnica aqui. Tá? Aqui a gente vai começar com essa daqui, com o heel down. Que é mais simples de você começar a entender. Tá? Então, pezinho lá apoiado todo na sapata do pedal. A gente vai fazer esse trabalho aqui. Eu vou começar com 4 notas no contratempo. E vou contar. 1, 2, 3, 4. Só isso. Lembrando, olha só, meu posicionamento. Eu aprendi que a minha mão direita vai fazer esse formato de triângulo. Para mim vir para o contratempo, é só eu manter a minha mão na mesma posição e trazê-la para cá. Essas costas da mão ela vai ficar para cima, quando eu trabalho com o pulso. Tá? O nome dessa pegada aqui se chama pegada germânica. Tem outras pegadas, tem a francesa, tem a pegada americana. Mas a gente vai começar com a germânica, com essa daqui, para trabalhar só o pulso. Então, 4 notas no contratempo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, o que você faz? Você só vai para o próximo exercício depois que você fizer isso. Ah, professor, eu estou com dificuldade de fazer 1, 2, 3, 4. Então, você treina bastante isso até passar para a próxima parte. Se está com dificuldade nisso, não adianta passar para a próxima parte, entendeu? Essa é a ideia. Então, vamos lá. Conseguimos fazer 1, 2, 3, 4. Agora eu vou colocar o 1 no bumbo. Então, o número 1 eu vou tocar junto com o contratempo e junto com o bumbo. Então, o 1 eu tenho 2 notas. Eu tenho bumbo e contratempo. Isso daqui. Então, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Simples, não é? Aqui a gente está vendo a mecânica. A terceira fase desse exercício agora é acrescentar a minha mão esquerda. Quem é destro, gente, vai fazer... quem é canhoto vai fazer o contrário. Vai começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Tudo que eu falar aqui, o canhoto ele inverte. Então, vamos voltar aqui. Na próxima fase, eu vou colocar agora a minha caixa, que é com a mão esquerda, no tempo 3. Então, o número 3, eu vou agora acrescentar a caixa, ficando desse jeito. 1. Lembrando, eu vou manter o bumbo no 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Mais uma vez, devagar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mais devagar. 1, 2, 3, 4. Essa aqui é a parte mecânica do exercício. A gente pode fazer isso bem devagar. É só para o corpo começar a acostumar a mecânica, começar a entender que o meu 1 ele tem 2 notas, tem um bumbo e contratempo. O 2 ele tem caixa e contratempo. Então é simplesmente parte mecânica. Depois que você entende essa mecânica, começa a fazer isso um pouquinho, o que a gente vai trabalhar aqui? A gente vai tentar deixar isso mais musical. E aí, para isso, a gente vai trabalhar uma técnica que se chama solfejo. O que é o solfejo? O solfejo nada mais é que você cantar o som de uma nota.
A gente vê muito isso quando você vai estudar teoria musical, que aí você tem que cantar o nome das notas. Dó, ré, mi, fá. Você vai cantando o nome das notas. Na bateria a gente não tem notas, não tem dó, não tem ré, não tem nada disso. Só que a gente tem o quê? A rítmica. Então agora o que eu vou fazer? Ao invés de eu cantar nomes de notas, eu vou cantar o ritmo que o instrumento faz. Vou cantar o som que ele emite. Então, para essa levada, o solfejo dela vai ficar tum, tch, tá, tch, tum, tch, tá, tch, tum, tch, tá, tch, tum, tch, tá, tch. Vamos lá. O tum, ele vai representar o bumbo. Toda vez que eu tocar o tum, eu toco o bumbo. E toda vez que eu cantar o tá, eu vou tocar a caixa. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer o solfejo, vou cantar o solfejo e vou tocar só a mão direita. Tum, tch, tá, tch, tum, tch, tá, tch, tum, tch, tá, tch, tum, tch, tá, tch. Agora eu já vou começar aqui a fazer esse exercício, estou cantando e tocando a mão direita, mas eu já começo a imaginar onde que está o tum e o tá. Eu já começo a visualizar isso. Tum, tch, tá, tch, tum, tch, tá, tch. Eu vou tentar botar só o bumbo junto com isso. Tum, tch, tá, tch, tum, tch, tá, tch, tum, tch, tá, tch, tum, tch, tá, tch. Agora eu vou acrescentar a caixa também. Tum, tch, tá, tch, 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 tum, tch, tá, tch. Vou tentar fazer um pouquinho mais rápido. Para me tocar mais rápido, é só eu cantar isso mais rápido. Tum, tch, tá, tch, tum, tch, tá, tch, tum, tch, tá, tch, tum, tch, tá, tch. Tum, tch, tá, tch, 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 tum, tch, tá, tch. Legal, consegui. E agora, como é que eu faço? Tá pronto isso? Porque aqui tem uma levada, não é? Mas como eu falei no início, o estudo da bateria, gente, não é simplesmente você aprender uma levada e está resolvido. Agora a gente vai ter a nossa próxima etapa, que é a etapa, nesse início, mais complicada, que é você juntar isso com a música. E aí, como eu sei que esse primeiro momento que você tem o acesso à levada, começa a fazer a levada e já precisa aplicar isso com música, é bem complicado, porque sua cabeça, tu não sabe no que pensar, ou você está fazendo uma levada, tu está e de repente vem a música e às vezes as coisas começam a embolar. Eu criei o seguinte, eu criei uma técnica que eu uso com os meus alunos, que é trabalhar a música, tá? Mas essa música, nesse início, ainda vai ter um tum-titá. Esse tum-titá, ele vai servir como se fosse uma muleta. Na realidade, ele se transforma até num metrônomo, só que é um metrônomo musical, que você tem o tum-titá, tum-titá. Dessa forma, é muito mais fácil de você aplicar essa levada com a música, tá? Vamos fazer essa experiência aqui. Eu vou botar aqui uma música. Na realidade, eu preparei essa música somente com teclado e voz. Por quê? Como nesse começo você está se acostumando com vários sons diferentes, eu prefiro colocar uma música com pouco instrumento e somente uma voz para que você vá se acostumando aos poucos. E à medida que você vai se desenvolvendo, a gente vai vendo músicas que têm mais instrumentos e você vai começar a se acostumar com esses sons. Para não colocar uma coisa aqui já com um monte de coisa rolando ao mesmo tempo, tá? E você também não prestar atenção nas coisas que estão acontecendo, porque a gente vai acabar trabalhando a percepção aqui também. Então, eu vou colocar aqui uma música. 3, 4 e tum, tá. Repara que tem o tum, tá. Eu vou seguir isso. Tá. Eu vou cantar junto com esse tum, tá. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Tá, coloquei aqui só um pedacinho, só para você ver como é que você pode treinar isso, tá? Você pode pegar essa música inteira e treinar. Tá? Na realidade, a gente pode até fazer isso com músicas em velocidade diferente também. Pode ter essa um pouquinho mais devagar,
Você pode ter uma outra música com uma velocidade maior para começar a treinar também essa resistência. Mas o interessante desse formato para você treinar é que você vai ouvir a música, mas vai ouvir o tum-titá também. E aí tem uma sequência para você estudar com a música, que é a seguinte: toda vez que você for estudar essa música, lembrando, olha só, quem tiver lá no grupo do WhatsApp vai receber esse material, tá? Lá no grupo do WhatsApp vai receber esse material. Quem ainda não tiver, depois coloca nos comentários aí. Na realidade, quem não tiver, é só ir na minha bio. Vai no link lá na minha bio, aí você só fazer a inscrição para as lives, que aí lá você já vai cair direto para o grupo do WhatsApp, tá? Lá no grupo do WhatsApp que eu vou mandar essas informações, o material didático. Então, voltando aqui, você pode trabalhar esse exercício pensando da seguinte forma: a primeira vez que você tocar essa música, você vai pensar no tum-titá. Por quê? Porque você ainda não consegue pensar na música, está muito cedo ainda. Está começando agora, então pensa só no tum-titá, vai ouvindo o tum-titá e vai cantando junto o tum-titá. Legal, conseguiu fazer a primeira vez. E agora, o que eu faço? Segunda vez. O que eu vou fazer na segunda vez? Agora você vai... a primeira vez você vai cantar em voz alta. A segunda vez você não vai cantar. Você vai pensar, tum-titá na mente e vai tocar. Consegui. A terceira vez, você vai continuar cantando tum-titá, só que agora você já consegue tocar, já está conseguindo acompanhar. Você agora vai prestar atenção nas outras coisas, sem ser o tum-titá. Você vai prestar atenção na voz. Você vai prestar atenção na voz encaixando no tum-titá. Vai prestar atenção no teclado. Então, agora a gente começa a abrir a sua mente para perceber as outras coisas. Então, a gente teve 3 fases. Primeira fase, você apenas cantou e tocou, pensando no tum-titá, cantando em voz alta, né? A segunda, você vai pensar o tum-titá e vai tocar a música. A terceira, você vai prestar atenção na música. Está pensando no tum-titá, mas vai prestar atenção na música. Se você já conseguir tocar sem pensar no tum-titá, perfeito, vai ficar mais fácil ainda, que você vai prestar só atenção na música. Mas você vai passar por essas 3 fases. Não adianta estar começando agora, vou já na última fase lá, sem cantar, não vai sair. E aí é aquele momento em que você começa a tocar, perde o ritmo. Porque nesse início, qual é a ideia? O que você pensa, o seu corpo te obedece. Você vai perceber o seguinte: quando você começar a fazer essa levada, enquanto você está cantando, ela está saindo. Quando você para de cantar, para de pensar nela, ela deixa de sair. Por quê? Porque a nossa mão ela não pensa, o nosso pé não pensa. Você ainda não está com essa memória muscular pronta. Então, a gente tem que pensar na levada para esse negócio sair. Então, é isso que eu fiz aqui. Vai tocando, cantando. Fica com esse negócio na mente. E vai pensando. Até chegar um ponto que você não precisa mais pensar. Vai trabalhar só a música. Legal? Bom, então essa foi a nossa primeira fase da levada. A gente aprendeu a levada e botou isso com música, que é fundamental. E aí tocamos essa levadinha já bonitinho, já estou arrasando. E aí tem o seguinte: vai ter uma coisa que todo mundo gosta de fazer, que é a nossa virada. O que é a virada? Virada é quando a gente faz aquelas transições ou faz algumas movimentações com os tambores. Tem viradas mais complexas, eu poderia fazer aqui. Vou fazer bem fácilzinho, na realidade vou fazer o que eu vou ensinar aqui. Isso é uma virada. Ela faz uma transição de uma parte para outra, tá? Que a gente vai ver isso na aula de quarta, as estruturas musicais, de fazer essas transições. Então, a gente vai ver a nossa primeira virada. A gente vai pegar essa virada agora pensando no solfejo, tá? Eu já vou, antes de tentar sair tocando, eu vou solfejar. Então, o solfejo dessa virada é assim, bem simples, ó. Tum, tch, tá, tch, tum, tch, tá, 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 tum. De novo, ó. Tum, tch, tá, tch, tum, tch, tá, 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 tum. Eu vou repetir mais uma vez. Tum, tch, tá, tch, tum, tch, tá, 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 tum. E aí, o que você vai fazer?
Você vai aprender a cantar esse solfejo. Você não vai sair daí. Antes de cantar esse solfejo, não passa para a próxima fase, não. É tum, tch, tá, tch, tum, tch, tá, 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 tum. Beleza? Pegou o solfejo. Agora a gente vai vir para o instrumento. Vamos lá. Você já viu que o tunt, tat, tunt, a gente aprendeu. A gente já fez isso com a levada. Tunt, tat, tunt. A única coisa que mudou agora nesse final foi o ta 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 tum. Olha o ritmo. Ta 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 tum. Ta 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 tum. Tá, eu vou deixar com o solfejo. Eu poderia até botar numa contagem aí no quatriena. Vou deixar com o solfejo mesmo. Vai ser mais fácil. Ó. Tunt, tat, tunt, ta 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 tum. Então eu vou tentar reproduzir. Esse ta 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 tum vai ser esse daqui, ó. Mãos alternadas. Ta 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 ta. E esse tum na realidade é a volta pro meu ritmo. Tum. Ó. Tum, ta, tum, ta 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 tum. Voltei pro ritmo. Tum, ta, tum, ta 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 tum. E aí eu volto pro ritmo. Legal? Vamos lá, vamos repetir mais uma vez. Tum, ta, tum, ta 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 tum. Vou ficar repetindo. Ta, tum, ta 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 tum. Ta, tum, ta 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 tum. Ta, tum, ta 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 tum. Ah, Adriano, ficou fácil isso. Ficou muito fácil. Com o solfejo esse negócio funciona mesmo, não é? Realmente funciona. Então, já que ficou fácil, para quem conseguiu deixar isso fácil. Quem ainda não conseguiu fazer isso com facilidade, continua nessa daqui, treinando só na caixa. Mas o que eu vou fazer? Eu já vou dar um temperinho. Vou deixar vocês já com uma viradinha já mais musical. O que eu vou fazer? Ao invés de eu fazer o ta 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 tum só na caixa, ta 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 tum, eu vou distribuir isso. Eu vou fazer 2 notas na caixa e 2 no tom 1. Vai ficar assim. Ta 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 tum. Mas olha só, eu continuei a cantar o ta 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 tum. Eu não vou mudar não. Eu poderia cantar ta ta tum tum tum, mas eu vou continuar cantando ta 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 tum. Ó. Tum, tch, ta, tch, tum, tch, ta 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 tum. 2 notas em cada. Ta 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 tum. Tch, ta, tch, tum, tch, ta 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 tum. Tch, ta, tch, tum, tch, ta 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 tum. Tch, ta, tch, tum, tch, ta 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 tum. Por que eu não quis mudar a forma de cantar o ta 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 tum? Simples, porque do mesmo jeito que eu pensei ta 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 tum e eu fiz 2 notas na caixa e 2 no tom 1, eu poderia ir até para outro lugar. Ta 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 tum. Na realidade, eu estou pensando no ritmo, o ta 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 tum. Só que agora eu posso fazer caminhos diferentes, eu posso distribuir isso de forma diferente. Tum, tch, ta, tch, tum, tch, ta 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 tum, tch, ta, tch, tum, tch. Ó, ta 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 tum. Viu? Em vez de ir pro tom 1, eu fui pro tom 2. Poderia até fazer o contrário. Ta 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 tum. Ta 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 tum. Ta, tch, tum, tch, ta 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 tum. Poderia fazer só no tom 1. Ta 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 tum. Ta, tch, tum. Poderia fazer caixa e surdo. Ta 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 tum. E aí eu vou tendo sons diferentes. Poderia fazer caixa contratempo. Ta 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 tum. E aí eu tenho sons diferentes, timbres diferentes. Tum, tch, ta, tch, tum, tch, ta, 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 tum. Aqui é só para mostrar as possibilidades, legal? Nesse exercício eu vou continuar fazendo só aqui, ó. Ta, 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 tum, mais fácil. Mas agora você já sabe que você tem várias possibilidades para trabalhar com isso. Beleza, aprendemos a nossa virada. Então, olha só que legal. Temos a levada e temos a virada. Agora eu vou fazer um exercício com vocês que é para juntar a levada com a virada. Porque agora eu tenho que fazer essa transição. Vou juntar a levada com a virada. Como é que vai funcionar esse exercício? Eu vou tocar o ritmo. Tum, tch, ta, tch, tum, tch. Vou estar tocando. E quando eu contar assim, 1, 2, 3, E, quando eu falar o E, logo depois do E eu vou ter o ta, 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 tum. Então eu estou tocando aqui. Tum, tch, ta, tch, tum. Eu vou contar. 1, 2, 3, E, ta, 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 tum. Aí é onde eu faço a virada. Quando eu estou contando 1, 2, 3, E, o meu ritmo ele continua a tocar. Tá? Ele não para. Tum, tch, ta, tch, tum, tch, ta, tch. 1, 2, 3, E, ta, 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 tum. Viu? Ele continua.
Começou, não parou. Tum, tch, tá, tum, tch, tá. 1, 2, 3 e tá, 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 tum. Eu mantive o meu ritmo. Legal? Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer esse exercício agora? Eu preparei um áudiozinho que eu chamo isso do estudando com áudio. Então, nesse áudio tem só a minha voz. Tum, tá, tum, e uma hora ou outra eu vou fazer essa contagem. 1, 2, 3. Exatamente para quê? Para você que está treinando essa transição poder fazer essa virada junto com a minha voz. Legal? Tem vários andamentos desse áudio. Aqui eu escolhi um andamento de 60, que não está nem tão rápido, nem tão devagar, como 40, 30. Então, em 60 você vai conseguir executar isso bem. Então, eu vou colocar o áudio aqui. Tum, tch, tat, 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 tum, tch, tat. 1, 2, 3 e tá, 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 tum, tch, tat, tum, tch, tat, tum, tch, tat, tum, tch, tat, tum, tch, tat. 1, 2, 3 e tá, 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 tum, tch, tat. Vou distribuir diferente. E aí você já consegue estudar esse exercício, fazer essa transição. Repara que a minha voz está fazendo o papel do metrônomo. Você está estudando o tempo ali. Só que agora isso é mais musical. Tum, tch, tá. Não é só aquela coisa do tec, 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 que é difícil pra caramba para quem está iniciando segurar esse andamento. Tá? Acertar ali com precisão as batidinhas do metrônomo. Dessa forma, se torna muito mais simples para você fazer. E aí, olha só, por que ela se torna mais simples? Porque agora vem a parte legal. A gente vai aplicar exatamente isso que a gente acabou de fazer nesse estudo com áudio em músicas. E aí eu trouxe 2 músicas aqui. A primeira que eu já tinha colocado, eu vou colocar ela também, só que vocês vão ver que essa música agora vai começar a ter a virada. Você vai ver que nela vai ter uma hora que eu vou fazer a contagem, então agora eu já consigo aplicar a virada nessa música também. E eu vou colocar outra música também para vocês conseguirem perceber com esse mesmo esquema. 3, 4 e...
Até aí, já deu para ter noção como que está funcionando o ritmo com a música. E olha só, você agora começa a perceber que aquele exercício que você aprendeu ali estudando com áudio, a gente já fez essa transição para música, e aí fica mais fácil, vai se tornando mais fácil. Óbvio que quando você for estudar essa música, você vai fazer aquele mesmo processo que a gente viu lá na frente, de estudar pensando na primeira vez, contando em voz alta, depois só pensando, depois sem contar, prestando atenção na música. Legal? A ideia dessa música realmente é você decorar, você vai decorar a hora de fazer essa virada direitinho. Vou colocar outra música aqui. Essa aqui é um pouquinho a coisa mais rápida. E aí nessa eu vou fazer uma coisa diferente. Eu falei do prato de condução. O prato de condução, a gente pode fazer a mesma coisa que a gente toca aqui. No prato de chimbal, eu posso vir para cá. Quando eu venho para usar o prato de condução, na realidade eu estou querendo fazer um movimento diferente, uma sonoridade diferente. Eu quero mostrar que aquela parte mudou alguma coisa, eu quero um som diferente. Às vezes, para não ficar aquela música o tempo inteiro no mesmo mesmo ritmo, então eu posso usar o prato de condução para modificar um pouco isso, para dar um sabor diferente ali na música. E eu vou fazer isso daqui. Nessa música aqui, em alguns momentos, vocês vão ver que eu vou fazer, depois da virada, eu vou fazer o prato de condução. Vou começar a tocar no prato de condução, e aí já tem um tempero a mais. 1, 2, 3. Tava esperando um telefonema teu. Tava precisando de uma voz no ouvido. Tava imaginando teu olhar mirando o meu. Tava desejando um beijo inteiro. 2, 3 e legal. Falei o que não devia e me dei mal. Amanheceu um novo dia, já esqueci. Pensei em ti, decidi. Tô aqui esperando pra ver se você vem. De lado essa tristeza, beija, afasta esse tormento, deita nesse amor desarrumado, chega de perder tanto tempo. Tava esperando um telefonema teu. Tava. E aí essa música é um pouquinho mais rápida, mas dá para ver que ela já tem um swingzinho. Eu fiquei até mais tempo aqui no prato de condução para vocês ouvirem bastante essa sonoridade desse prato de condução. E aí vocês deu para perceber que tem um sonzinho diferente, né? Que você sai do contratempo, você vai para a condução, então você já tem um som mais aberto. Então ele faz uma diferença bem bacana na música. Então olha só, a gente viu todo o nosso processo lá do início, desde conhecer o instrumento, desde posicionamento, como segurar a baqueta, a primeira levada, a primeira virada, como que a gente vai fazer essas junções, como que a gente aplica isso em música. Então, esse primeiro passo é fundamental. Aqui eu dei um passo a passo para vocês poderem estudar isso com calma, com paciência, para poder desenvolver. Só com isso daqui vocês já conseguem
Quem está saindo do zero já consegue já começar a tocar as suas primeiras músicas. Não só uma, duas, três, porque as músicas elas vão seguir sempre esse mesmo formato. Lógico que ele vai ter levadas um pouco diferentes, mas essa metodologia ela é muito legal. Ela é muito legal para desenvolver. Essa é a mesma metodologia que eu uso lá no meu curso, Batuca Net Express, e que a galera tem gostado e tem dado resultado bem bacana. Tá? Lógico que no curso se torna mais fácil porque eu consigo acompanhar a galera, a gente vai aprender outras levadas, vai aprender outras coisas, tal. Então é bem bacana. Mas aqui você já tem um conteúdo muito legal para começar a desenvolver no instrumento e você percebe que é desenvolver de forma musical. Você está saindo do zero, mas você já vai começar a tocar música, que é o que interessa, é tocar música, é desenvolver musicalmente. Legal? E aí eu queria mostrar para vocês também, queria falar para vocês, para quem gostou bastante dessa metodologia, como que você também poderia se tornar o meu aluno. Quem gostaria de conhecer mais sobre o curso Batuca Net Express, você tem uma possibilidade de se tornar meu aluno também. Tá? Seria um prazer estar recebendo vocês, acompanhar vocês nessa caminhada de vocês. Dá para ir sozinho, professor? Dá para ir sozinho. Lógico que dá. É um pouco mais difícil, mas acompanhado tudo é mais fácil, né? Você ter alguém ali para caminhar contigo. Então, para quem não conhece o método Batuca Net Express, aqui foi um pouquinho do que eu mostrei para vocês. Isso é só o início. Isso daqui seria praticamente o primeiro módulo do curso, que é a base começando do zero lá. E tem algumas coisas a mais que aqui não dá tempo de desenvolver, que a gente acaba desenvolvendo mais lá no curso, tá? Mas esse método ele foi pensado em cima de 4 pilares. Por que eu pensei isso em cima de 4 pilares? Olha só, aprender a tocar bateria, gente, não é só aprender uma levada, uma virada. Tem muito mais coisas ali. Tem muito mais coisas que você precisa desenvolver para tocar com musicalidade. Por exemplo, esses exercícios que a gente começa a fazer, o tum-titá, tocando em música, o que eu peço para você prestar atenção na música, tudo isso é trabalhar a percepção. Então, não é só levadas. Mas também tem muita coisa que, no nosso mundo da bateria, de possibilidades de estudo, mas que nesse começo mais atrapalha do que ajuda. O grande problema de quem está iniciando hoje pela internet é a quantidade de informação. Às vezes o cara fica perdido. É tanta coisa, tanta informação que ele não sabe o que fazer. E aqui eu pensei no método simplesmente em cima de 4 pilares. Quais são esses pilares? Levadas, você precisa aprender levadas. Precisa aprender viradas, que é o que a gente viu aqui. Precisa aprender estruturas musicais. Estruturas musicais eu vou falar na quarta-feira, que é um assunto um pouquinho maior. Mas é através da estrutura musical que você vai conseguir agora fazer as suas viradas aí sozinho, sem precisar da muleta do tum-titá. Você vai saber a hora certa de fazer as viradas. Então, se você sabe estrutura musical, você sabe levada, você sabe virada, meu querido, você está com a faca e o queijo na mão, você toca. Você toca. Todo batera, quando vai tocar, ele toca pensando em estrutura musical. Se ele não pensa em estrutura musical, é porque o negócio já está interno. Ele faz as estruturas, ele pode não saber isso teoricamente, como que funciona. Entendeu? Mas isso faz parte da música, essa estrutura musical. Então, vamos lá. Levadas, viradas, estruturas musicais e técnicas básicas, técnicas de mão, técnicas de pé. Basicamente, cara, você não precisa estudar todas as técnicas de pé, não precisa estudar todas as técnicas de mãos. Tem algumas técnicas básicas que você precisa estudar. Então, dessa forma, pensando nesses 4 pilares, é muito mais fácil. Se torna muito mais fácil porque a gente abrevia bastante as coisas que você precisa estudar. Você não precisa ficar se matando de estudar um monte de coisa ao mesmo tempo. Tá? Lógico que a gente precisa estudar, mas não um monte de coisa ao mesmo tempo que essas informações você não consegue reter. Legal? Então o método ele foi baseado nesse formato. Tá? E dentro da minha metodologia, do jeito que a gente viu aqui, a gente estudou a primeira levada, que é uma levadinha de balada, uma baladinha tranquilinha. A gente começa a trabalhar vários outros ritmos também. A gente tem, na realidade, hoje são 11 módulos dentro do curso. Então lá eu vou ter
balada, vou ter pop rock, vou ter blues, vou ter funk, vou ter ritmos brasileiros, worship, para a galera que toca na igreja, né? Tem worship, tem ritmos em 3, tem shuffle. Ritmos em 3 é interessante porque a gente está muito acostumado com levadas 4x4, tá. Aí quando pega uma levadinha, uma música que está em 3, um 3x4, o cara fica perdido. Então a gente estuda aqui também, porque é uma informação básica que você precisa saber. Tá? Shuffle, que são os ritmos tercinados, porque através do shuffle você vai poder, mais na frente, de repente, aprender a tocar um jazz, porque você já sabe a tercina, algumas coisas de reggae, alguns ritmos que são tercinados. Então, o shuffle é bem, bem importante. Então, ó, dentro do curso, a gente vai aprender várias coisas. Só que tudo isso que a gente viu aqui vai ser com música, que faz toda a diferença. Gente, você aprender com música e aprender sem música é uma diferença gritante. Porque, normalmente, o que a galera faz aí? O cara pega, ele te dá aula, ele te ensina a levada, te ensina a virada, te ensina 10 levadas para você levar para casa para estudar. E aí você vai e estuda só levada. Estuda levada. Quando chega na aula, você vai mostrar aquelas levadas, tal, tudo direitinho. Ou você mostra uma, duas, mas não conseguiu realmente dominar todas elas. E quando você vai colocar na música, cara, você consegue colocar uma, outra não sai, uma vai mais ou menos. Por quê? Não se dedicou à parte mais importante, a musicalidade. Agora imagina, você aprende uma levada e aquilo ali você já aplica em música, aplica em virada, começa a botar várias músicas com aquilo ali. Cara, aquilo ali internalizou, não tem como sair. Aprender outra levada, tu vai aplicar aquilo em música. Então se torna uma forma muito musical. E quanto mais você pratica isso, mais a sua percepção vai melhorar. A percepção de que você está tocando, os instrumentos de repente está indo para um lado, está diminuindo a dinâmica. O que é dinâmica? Dentro lá do curso eu falo sobre várias questões da dinâmica, de perceber que a música está crescendo, está descendo, está subindo, está indo para o outro lado. Então tudo isso tem essa parte da dinâmica que a gente aprende, tá? Com o tempo. Com o tocar. Então, por isso que o curso ele é muito musical, porque eu sei que o tocar é fundamental para você desenvolver essas percepções. Legal? Fora isso, a gente tem alguns bônus também lá no curso. Eu tenho um bônus de introdução à leitura e escrita musical, que é fundamental, né? Você saber um pouquinho de leitura. Não quer dizer que se eu não souber ler, eu não consigo tocar? Consegue. Mas a leitura ela abre muitos caminhos e ela facilita algumas coisas também, o entendimento. Você tem mais precisão também para aplicar as coisas, então fica bem bacana. Outro bônus é a biblioteca de play-alongs. Hoje eu tenho um arquivo que eu passo para os alunos que tem mais de 400 músicas sem bateria para você aplicar, para você poder estudar. Fora as músicas que eu coloco no curso, você vai ter muita música para poder aplicar, transformar essa sua musicalidade. Legal? E aí, fora isso, eu tenho o super bônus. Por que eu falo super bônus? Porque eu acho que é o bônus mais importante. Esse super bônus, na realidade, ele vale até mais do que o curso. Ele é mais importante do que o curso. Que é as aulas ao vivo que vocês têm comigo. A cada 15 dias, 2 vezes ao mês, né, a gente faz uma aula ao vivo no Zoom para tirar as dúvidas dos alunos. Ou seja, cara, é um acompanhamento praticamente ali tete a tete, porque qualquer dúvida que você tenha, eu vou estar ali no ao vivo, do jeito que eu estou fazendo aqui com vocês, mas é no Zoom. Então, o próprio aluno vai estar na bateria dele, pode me mostrar as coisas. Então, a gente tira essa dúvida. Isso não serve só para tirar a dúvida também. Isso também serve também de uma forma para motivar os alunos. Porque a grande dificuldade de você estudar online é que normalmente você estuda sozinho. Você compra um curso aí, você vai ficar sozinho. Você pode até mandar um vídeo para o professor e tal, mas é totalmente diferente de você ter alguém te acompanhando ali frequentemente. Entendeu? Ver como que você está tocando, tá ao vivo com os outros alunos, um motivo ou outro. Então, isso a gente não deixa o aluno desanimar. Essa é a diferença, isso é o que funciona no presencial. O presencial, o aluno vai para o presencial, ele estuda a mesma matéria que aqui. A única diferença é que na outra aula ele vai ver o professor que vai estar cobrando ele, que não vai deixar ele desanimar. Então, esse formato que eu desenvolvi das aulas ao vivo, ele vem exatamente para preencher essa lacuna que eu sentia falta. Tá? E a galera tem gostado muito. O feedback, a troca de informações. E aí essas aulas é legal porque não é só também eu estar ouvindo as dúvidas. Eu passo muita coisa de experiência minha musicalmente, que tem muita coisa que a gente vai na aula que só em o professor conversar contigo, tu fala assim, caramba, só a conversa do professor valeu mais que a aula. Então é exatamente isso que a gente faz ali dentro dessas aulas ao vivo, essa troca de experiência.
Legal? E... Bom, vamos lá. Vamos ao que interessa, que vocês querem saber. Ah, Adriano, quanto que custa? Quanto que iria custar tudo isso? Pô, tanta coisa, tantas aulas lá dentro, mais suporte. Ah, e fora esse suporte, na realidade, vocês têm o meu suporte via WhatsApp. Qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar para mim, que eu vou estar diretamente no WhatsApp contigo. Tá? Normalmente, os meus alunos fazem o seguinte, eles fazem uma aula, gravam um videozinho, me mandam e eu dou o feedback. Então, olha só, fora o suporte que eu dou no WhatsApp, a gente tem essa aula ao vivo. Então, você está comigo ali diariamente, qualquer dúvida que você tiver, você vai me mandar, eu vou te responder. Você ainda vai estar ao vivo ali comigo, ali, tete a tete, me vendo no instrumento com a bateria montada, eu te vendo e a gente tirando as dúvidas também. Então, é mais uma forma. Tá? Vamos lá, quanto que vai custar tudo isso para você? Gente, vai custar uma fortuna. Tudo isso para vocês custam simplesmente uma mensalidade de R$ 29,64. É isso aí. São 20, para ser meu aluno hoje você paga R$ 29,64 por mês. Tá? Se você pagar ele à vista, lógico que vai se tornar mais barato. Você pode pagar anualmente isso, que aí vai ficar uma de R$ 297 reais, ou 12 vezes de R$ 29,64. Para você ter uma ideia, as pessoas que aqui na internet, não é nem presencial, fazem aula comigo individual pelo Zoom, o valor que elas me pagam R$ 200 reais por mês. Ou seja, na realidade é 50 por aula. Se fechar o pacote, sai para R$ 200 reais por mês. R$ 200 reais por mês, se você vai estudar um ano comigo, isso dá R$ 2.400 reais. Para você estar ali lá, estudando comigo ali online, via Zoom, tudo direitinho. Você que está no curso, você que vai estudar o curso, você vai pagar simplesmente 12 parcelas de 29, entendeu? 29,64 ou 297 por ano. Então a diferença é gigantesca, é muito grande. Se você quiser ser meu aluno hoje, as vagas estão abertas, as inscrições estão abertas. O link eu vou deixar, ele está ali na bio, tá? Lá aqui no meu canal do Instagram, então lá na bio tem o link para o meu curso, mas é bem simples, só colocar batucanet.com.br.